Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, este é o Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um programa, sempre trazendo em nossos estúdios os nossos convidados que compartilham conosco as suas conquistas e as suas histórias também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, e também a Vanderly Batista. Tudo bom? Tudo bem, prazer renovado estarmos aqui com nossos convidados. Hoje mais um convidado bem especial, que tem muita coisa legal para contar, muitas novidades, e veio trazer um fôlego novo para a Editora Mundo Maior. Olha, parabéns, senhor Paulo Henrique de Figueiredo. Bem-vindo. Muito obrigado, Vanderly e Vanessa, de novo aqui nesse programa que eu prezo muito. Vamos falar desse novo lançamento, né? Vamos falar. O Paulo, que é escritor, comunicador dos programas Livre Pensamento e Revolução Espírita, está sempre aqui conosco, participando. E hoje nós vamos falar do livro O Autonomia, né? O que nós devemos entender primeiro, para a gente começar, né, Paulo? Entender por autonomia e também por que esse título. Há um destaque nessa palavra, autonomia, mas é um destaque muito devido. Esse livro, ele vem num processo, né, de descobertas que vem sendo feitas desde do meu livro Revolução Espírita, depois o trabalho da Simone Privato, né, O Legado de Allan Kardec, que vem trazer as questões sobre a adulteração do livro A Gênese, depois a FEAL lançando o livro A Gênese em português, e no processo de pesquisa para fazer o livro A Gênese, nós nos deparamos com as cartas manuscritas de Kardec. E quando assumimos a tarefa de recuperar, de preparar para tornar público o acervo todo das cartas de Kardec, também apareceu um novo tesouro, que foram 40 mil páginas escritas, ou parte manuscrita e parte datilografada do Canuto Abreu. E lendo o material do Canuto Abreu, nós descobrimos uma relação entre Chico Xavier e Canuto Abreu, demonstrando que eles sabiam sobre toda essa trama que desviou o espiritismo da sua proposta original. Então, esses textos todos, contendo cartas, né, de próprio punho do Chico Xavier, do Canuto, as cartas de Kardec, o que nós descobrimos? Que ocorreu um plano, né, organizado por mãos invisíveis, com o objetivo de desviar a proposta de Kardec, que é uma revolução moral para transformar o mundo, da sua proposta correta. E qual é o cerne? O que muitas vezes os leitores perguntam, né? Eles estavam com qual intenção? O que eles quiseram mudar em Kardec? Então esse livro vai trazer a resposta. E a resposta já está no título. Kardec fez uma proposta de autonomia moral. Legal. E a tentativa foi de não chegar essa notícia nem aos espíritas e nem ao mundo. Porque todas as religiões, né, ancestrais são heterônomas. Então é fundamental, e esse livro vem trazer a explicação da diferença entre autonomia moral e heteronomia moral. E aí a gente vai demonstrar que a proposta de Kardec ela é revolucionária, porque os espíritos vêm fundamentar que a moral autônoma é a lei do universo. É a lei que rege a relação entre os espíritos no universo. E nós, humanos, aqui na Terra, estamos aqui para descobrir isso, aprender isso e criar uma sociedade baseada nessa lei. Porque se a gente criar uma sociedade fundamentada na proposta da autonomia moral, é dessa forma que a humanidade se torna segura e feliz. Nossa, olha, eu fico admirada, viu, com seus livros, porque eu vejo que é uma pesquisa muito profunda e de muito tempo, como você já falou,
porque são muitos anos, né, de trabalho, mas é interessante porque a pessoa vai trabalhando e as coisas vão chegando, Exatamente. né? Eu queria só que você esclarecesse duas coisas. Canuto de Abreu, assim, brevemente, quem foi? E heteronomia, autonomia e heteronomia, porque são muitas informações. É verdade. Para os nossos poucos neurônios. Uma das questões destas descobertas é que estamos lidando com um grande volume de novas informações. Então, agora nós espíritas como um todo, me incluo nisso, nós temos que ler, estudar para poder ir construindo na cabeça esses entendimentos novos, né? Porque não é só um novo entendimento, também é uma história nova. É necessário reescrever a história do Espiritismo na França e do Espiritismo no Brasil. Então nós estamos participando de uma geração que está recebendo essa grande oportunidade de conhecer a mensagem original de Kardec e recontar a sua história. Mas vem num tempo muito bom, porque esse é o tempo que a tecnologia está nos aproximando. Facilita, né? Nós estamos agora conversando com quem? Com pessoas que podem estar em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Né? Então essa proximidade nova, ela é a marca desse tempo. E eu acho que nada acontece por acaso, né? É verdade. Então essas informações que resgatam o Espiritismo surgem na hora certa. Quem foi Canuto Abreu? O Canuto Abreu era para ser conhecido como talvez o maior historiador do Espiritismo de todos os tempos. Por que ele não ficou conhecido até então desta forma? Porque quando ele fez as descobertas todas, e para fazer essas descobertas, a gente vai contar no livro os detalhes, quando ele começou a ver que o movimento espírita estava tomando um caminho que se afastava do que ele via nos livros de Kardec, ele descobriu isso muito cedo, era 1920, ele era um jovem. Mas um jovem muito inteligente, promissor, com contatos, com atividades amplas. E ele conseguiu conciliar uma atividade profissional em Paris com uma investigação sobre as origens do Espiritismo. Agora, ele foi o único historiador que vivenciou o seguinte privilégio. Quando ele chegou em 20 em Paris, ele conversou pessoalmente com Gabriel Delany, Leon Denis, Camille Flammarion, médiums que atuaram junto a Kardec, pessoas até que a gente nem conhece porque não ficou o registro, né? Por exemplo, ele conversou com em 1920, era um senhor, depois virou um velhinho, passando algumas décadas, mas esse senhor, ele era filho de um frequentador da seção do Rostand, que foi aquele que Kardec encontrou a Jafé. Ou seja, eles já estudavam o diálogo com os espíritos, faziam perguntas e tinham preenchido os 50 cadernos antes de Kardec conhecer a manifestação dos espíritos. Então, quando ele foi nesse grupo do Rostand, eles já tinham 50 cadernos que entregaram a ele. E ele continuou a elaboração do Livro dos Espíritos com essa médium, que era Jafé. Então, ele encontrou um senhor que era filho de um dos coordenadores do trabalho do Rostand. E aí ele começou a perguntar sobre o movimento espírita. Sim. E contaram para ele, olha, ocorreu um desvio do movimento espírita, contaram as questões do Lemarie, falou, olha, estão deturpando o que Kardec ensinou e nós temos que lutar para voltar às origens. E então ele tomou conhecimento muito cedo disso. E quando ele foi investigar os documentos, ele se deparou com o acervo pessoal de Kardec, sabendo que Kardec havia preparado isso para que a verdadeira história fosse contada. Então Kardec falou assim, eu já sei que nós estamos sofrendo um ataque muito grande. Então eu vou separar os documentos corretos, adequados, todos para que a verdadeira história seja contada. E aí ele passou 2 anos examinando esses documentos. Então, muitos anos depois de ele recontar a história toda, ele voltou à França. Aqui é uma história longa, que a gente conta em detalhes, é muito emocionante, vale a pena, você vai ler, você vai quase que volta no tempo e vive as coisas que ele enfrentou, mas ele, 3 décadas depois, ele volta na França
e entregam para ele uma parte dos documentos originais, a parte principal, e fala, leva para o Brasil, que isso aqui está correndo perigo aqui. Teve até a questão da invasão dos nazistas, coisas terríveis. Isso você está falando do Canuto de Abreu, Canuto né? de Abreu. Que teve toda essa... Isso. Tudo isso nas mãos, né? Tudo isso nas mãos. E agora a gente está contando por meio desse livro, porque virou missão da FEAL, né? Junto com o resto do movimento espírita, contar a história, preservar esses documentos e tornar eles públicos. Interessante, Paulo, que o Canuto teve acesso a tudo isso, mas ele não conseguiu levar a público, né? Então, aí é que está a questão. O que nós descobrimos através dos documentos? Que ele contou para o Chico Xavier tudo, e o Chico falou para ele, nós temos que contar isso e tornar público, porque isso muda o movimento espírita. Sim. Aí o Canuto fala, mas não é melhor a gente falar com os espíritos? Aí o Chico recebeu o Emmanuel, e o Emmanuel falou, olha, eu não vou dizer por mim, eu vou dizer por espíritos que cuidam de todo esse trabalho de Kardec, que eu sou muito pequeno diante da grandeza deles. Então você imagine. E aí ele diz assim, esses espíritos estão dizendo que não é a hora agora. Esse material precisa ser traduzido, contextualizado e só vai ser divulgado no futuro. Então vocês não contem nada ainda, falou para o Chico e para o Canuto. Então agora a gente fica sabendo por que eles... Por isso que não foi contado no momento e agora... Isso, e eles tiveram que fazer silêncio sobre tudo isso. Interessante, porque acho que não era o momento, as pessoas não estariam prontas. Hoje já não é tão simples, né? Imagine... Agora a gente tem 1920. meios de comunicação, temos recursos, trabalho em grupo para fazer isso. Tecnologia. E um ano depois, eles recebem uma segunda mensagem, e nessa segunda mensagem, o Emmanuel fala para eles assim, cuidem com carinho de todo esse trabalho, porque essa recuperação recolocará o Espiritismo como cristianismo redivivo. Vamos falar mais sobre isso e o livro que já está na segunda edição, né, Paulo? Isso. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí.